Amém. Nós vamos tomar duas escrituras, Evangelho segundo São João, capítulo 3, e também no livro de Números, capítulo 21. Vamos orar ao Senhor. Vamos expressar a Ele a nossa gratidão por mais esse dia de vida, de saúde, de paz que Ele tem nos concedido. Um dia de labor, porém um dia de vitória. Bondoso Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, nós estamos reunidos mais uma vez neste lugarzinho simples, humilde, mas é um lugar onde o Senhor tem marcado o encontro conosco, onde o Senhor tem nos encontrado através de Sua palavra. Nós agradecemos ao Senhor e rogamos que perdoe nossas falhas, nossas fraquezas. Se o Senhor observar o pecado, quem subsistirá? Então perdoa-nos, ó Pai, e ajude-nos em nossa incredulidade. E agora, enquanto queremos meditar na Sua palavra, pedimos ao Senhor, fale conosco, não nos despeça vazio, não nos deixe sair de volta por esta porta da mesma maneira como temos entrado. Teu servo profeta tem nos alertado dizendo, ou você sairá melhor ou você sairá pior. E nós esperamos que sairemos melhor. Nós oramos, ó Pai, agradecidos, no nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Damos boas-vindas a todos, em nome do Senhor Jesus. No livro de Números, capítulo 21, verso 4, a seguir. Então partiram do monte de Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, a alma do povo angustiou-se neste caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão, nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que morderam o povo, e morreu muito povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse, havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo, e disse o Senhor a Moisés, faze uma serpente ardente, e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. E disse o Senhor a Moisés, faze uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste, e era que, mordendo alguma serpente a alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Amém. No Evangelho de São João, no capítulo 3, nós temos apenas um comprimento, disso que acabamos de ler. Deixa eu encontrar aqui. Mas está marcado aqui. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado,
disse o Senhor Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Que o Senhor Deus acrescente suas bênçãos à leitura que acabamos de fazer em sua santa e bendita palavra. Assentai-vos. Nós cumprimentamos nossos irmãos pela internet e rogamos que o Senhor Deus possa alcançá-los também com as bênçãos de sua palavra. Pois bem, amados, nós sabemos que o Velho Testamento é uma sombra do Novo Testamento. O Velho Testamento era uma sombra do Novo Testamento. E sabemos que a sombra é o negativo, não é isso? E esse negativo está falando de um positivo. Se vemos a sombra de uma árvore, é porque tem uma árvore, né, para fazer aquela sombra. Muito bem. Então o Senhor Jesus está dizendo a nós que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, falando de sua morte lá na cruz. Assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lá, quando a serpente mordia alguém, e aquele alguém tinha o privilégio de olhar para aquela serpente de metal, e ele vivia. Aquela serpente de metal estava apontando para Jesus Cristo lá no Calvário, que trouxe para nós vida eterna. Isaías 45, o versículo 22, está escrito: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Amém. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Amém. Nós vamos continuar um pouquinho a nossa meditação na mensagem Olhe. Vamos ler um pouquinho aqui para nós irmos para o nosso período de oração, não é? Sabendo que amanhã, nessa hora, nós estamos reunidos lá em Londrina, né, com o pastor Olavo. Mas então o nosso Elias nos diz: nós nos tornamos tão profundos em nossos intelectos. Nós nos tornamos tão profundo, quer dizer, nos tornamos tão grande, né? Tão evoluído em nossos intelectos. Educamos nossos filhos até nos tornamos um bando de jactanciosos. Educamos nossos filhos até que nos tornamos um bando de jactanciosos, como se somos dom a alguém, não é? Não precisamos de Deus, não precisamos de sua ajuda, de sua misericórdia.
E nós temos o que temos. Veja bem, educamos nossos filhos até nos tornarmos um bando de jactanciosos. E nós temos o que temos. Vivemos em um mundo evoluído. A ciência evoluída. E o profeta diz que a ciência tem ofuscado a nossa fé. Então, ele continua nos dizendo, e nós temos o que temos, até mesmo nossas igrejas e coisas. Até mesmo nossas igrejas. E nossos rapazes, indo para seminários, saindo daqui, e indo lá e aprendendo algum PhD e LLD. Deixe-me te contar algo, disse o profeta. Deixe-me te contar algo. Cada vez que ele consegue um diploma deste, não é? Cada vez que ele consegue ele afasta cada vez mais de Deus. Bom, é a voz, é a palavra de alguém que sabia do que se tratava, sabia do que ele estava falando. Porque é a mensagem de um profeta. E se nós olharmos assim com o nosso olhar humano, não é? Se nós raciocinamos um pouquinho, e nós vemos que isto é verdade. Quanto mais sábios, mais distante de Deus. Aí a minha esposa, a dona Diva, diz assim, grandão e bobão. Isso é um linguajar dela, né? Grandão, ela quer dizer sabidão, né? Grandão e bobão. Não depende mesmo de quem quer e nem de quem corre. Depende de Deus que se compadece. Então ele tem tido compaixão de nós. Ele tem compadecido-se de nós. Aleluia. Então, amados, ele diz, Deus é tão simples. Deus é tão simples. A razão pela qual o homem não consegue encontrar Deus. Porque Deus é tão simples, o profeta diz, Deus se esconde e se revela em simplicidade. E o homem passa por cima. Irmão Brana diz que nós passamos por cima das orquídeas, nós pisamos sobre a grama, da qual nós não sabemos nada. Então ele diz assim, nós pisamos por cima de Deus. Porque ali tem uma vida. Oh, amados, a razão pela qual o homem não consegue encontrar Deus, ele não se torna simples o suficiente. O homem não se humilha o suficiente. Ele quer ser grande, não é? E alguém disse, irmão Brana, como você tem as visões? Ele disse, não sou eu, vê? Não sou eu. Você tem que sair de cena. Você tem que sair do caminho. Você tem que sair da frente. Você tem que sair de cena e deixar Deus fazer uma promessa. Ou melhor, Deus fez uma promessa e ele tem que ficar com essa promessa.
Mas você tem que ser simples o suficiente para sair do seu próprio caminho, sair da frente, deixar Deus. Conta-se que um garoto estava tentando derrubar uma árvore com um machado e o pai dele estava de lado olhando. Eu imagino, né? Eu derrubei algumas árvores no machado, então eu sei como que é, né? Pessoa cansa, serviço é muito pesado, muito difícil, aí ele dá uma vontade de dar uma meia volta em volta daquele tronco ali para cortar do outro lado, né? Então imagine o garoto rodeando aquele pau, aquela árvore ali, dando machadada. Aí o pai perguntou: filho, você não consegue? Ele disse: claro que eu não consigo. O senhor não está vendo? Aí o pai disse assim: você não me chamou para te ajudar? Você não me convidou para te ajudar. Se tivesse me convidado para te ajudar, eu te ajudaria. E nós já teríamos realizado o trabalho. Então, muitas vezes nós agimos assim. Nós não convidamos Deus. Deixamos Ele para o último caso. Então, o nosso profeta, ele continua nos dizendo: alguém disse, certamente alguém falou para ele, este seria um grande homem se ele tivesse um LLD da nossa faculdade. Ele não tem letra, é um homem quase indouto, não é? E faz o que faz. Se ele tivesse um diploma da nossa faculdade, ele seria um grande homem. Se ele o fizer, ele simplesmente se afasta ainda mais de Deus. Os homens hoje podem enviar uma mensagem para a lua, mas ele passa sobre uma folha de grama e não pode explicar aquilo. Deus está escondido na simplicidade, vê? Você não pode ser simples o suficiente. O homem recebe uma educação e a primeira coisa que ele aprende, ele é tão grande e não consegue se humilhar. E Deus é tão grande que ele se humilha e se esconde do pecador. O Senhor Jesus agradeceu ao Pai por isso. Ele disse: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, por ter escondido estas coisas dos sábios e entendidos e as ter revelado aos pequeninos, que quer dizer aos predestinados, aos escolhidos, e as ter revelado aos pequeninos que entenderão. A maneira de conhecer a Deus é simplesmente: o caminho para cima é para baixo. É, na verdade, um paradoxo, não é? É, na verdade, um paradoxo. Porém, mesmo sendo um paradoxo para nós, porém, é a verdade de Deus. Ele diz que aquele que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. Porém, aquele que perder, esse a salvará. E o profeta está sempre dizendo: o caminho para cima é para baixo sempre. Para quê? Para que lado? É o Polo Norte ou Sul? Você não consegue responder, vê?
Para que lado é o polo norte ou sul? Você não consegue responder. Ele diz, vê, isso quer dizer, entende? O caminho para cima é para baixo. Aquele que se humilha será exaltado. Quem se exalta será humilhado. Devemos nos humilhar, não tentar saber demais. Apenas saiba de uma coisa: concentre tudo demais fora do caminho e olhe para Cristo. Amém. Olhe para Cristo, olhe para o Calvário. O nosso Elias disse: o Calvário deve ser lembrado todos os dias. Porque foi lá que o preço dos nossos pecados foram pagos. Foi lá que Jesus Cristo conseguiu a vitória para nós. De maneira tal que o irmão Branham diz, tudo tem terminado para o cristão lá no Calvário. A batalha terminou, você não precisa detonar mais nenhuma bala. O que você precisa fazer é olhar, crer e viver. Amém. Meu Deus. Apenas saiba de uma coisa: concentre tudo mais fora do caminho e olhe para Cristo. Se você não sabe escrever seu nome, isso não tem nada a ver com isso. Apenas foque o seu coração em Cristo e em sua vontade e observe o que acontece. Sim, certamente. Agora, muitos chegaram até ali e viram e disseram: há uma grande serpente, não é? Eu imagino tanto que o povo ficou admirado, né? Ver o profeta Moisés fazer uma serpente de metal e colocá-la em uma haste. Ora, Moisés, Deus disse para não fazer nada, nem do que está em cima no céu, nem do que está embaixo na terra, não é para fazer nenhuma imagem de nada. Então eles olhavam ali e diriam: oh, há uma grande serpente. As pessoas vão lá e são curadas, olhando para aquela serpente. Talvez seja melhor levarmos a família e irmos lá. Você ouve tais coisas hoje, disse o irmão Branham, falando, não é, do seu ministério. Você ouve tais coisas hoje. Há um grande curandeiro vindo para a cidade. E ele, ali, todos nós iremos e seremos curados. Agora, quando você pensa dessa forma, certamente sua câmera está fora de foco. Sim, Senhor. Focalize isto em Jesus e somente nele. E olhe para ele e você verá que é o propósito de Deus. Agora, quando aquele hebreu subiu ali e olhou para aquela serpente de bronze, disse: aquele bronze, aquela serpente, aquilo significa o pecado já julgado. O bronze é o julgamento divino sobre ele. E Deus julgou os meus pecados. E eu sou, por esta serpente de bronze, ela representava algo que está por vir. O pecado já julgado, e eu estou livre, eu estou curado. Isto mesmo. Amém. Só mais um pouquinho aqui.
E hoje Jesus disse em São João 14, como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Se você puder olhar para ele, não como um homem da igreja, não como um profeta, não apenas como um bom homem, não como uma terceira pessoa de uma trindade ou algo assim. Se você puder olhar para ele como sendo Emanuel, ele mesmo que desceu e deu a sua vida e foi levantado. Todo aquele que nele crê não morrerá, mas terá a vida eterna. Amém. Que Deus nos ajude a entendermos estas coisas, porque nós estamos de posse disto. Deus fez a sua parte. E ele veio ao nosso encontro através de um mensageiro profeta e mostrou para nós estas grandes profundidades de sua palavra. E o Espírito Santo abriu nosso entendimento de maneira tal que nós sabemos que isto é a verdade. Então Deus fez a sua parte, então vamos nós fazermos a nossa parte. O profeta diz que, afinal de contas, é por nossas almas que somos responsáveis diante de Deus, individualmente. É por nossas almas, individualmente, que somos responsáveis diante de Deus. Então, o irmão Branham diz, não é se eu vou ao céu ou se ele vai ao céu. É você indo ao céu. É você primeiro. Então, faça a sua parte. Vamos continuar cavando. Irmão Branham diz que podemos fazer qualquer coisa demasiadamente, mas nunca oraremos demasiadamente. Todo tanto que nós orarmos, ainda é pouco. Então ele chama a oração, ele chama isso dizendo, vamos continuar cavando, cavando. E se você estiver cavando, disse ele, e encontrar uma velha lata de conserva, reclamando, dizendo, não dou conta, não sou capaz, não consigo. Ele disse, jogue ela de lado e continue cavando. Ele disse, se você deseja escapar da grande tribulação, então continue cavando. Porque, digamos assim, a mecânica, amados irmãos, a mecânica está preparada, a mecânica está bela. Agora precisa da dinâmica para fazer esta mecânica funcionar. Irmão Branham ilustra isso dizendo que um carro, que foi arquitetado por aquele engenheiro eletrônico da melhor maneira possível, Então agora aquele carro está preparadinho, está pronto, As rodas tudo niquiladas, e volante incrustado com pele de antas e etc. Mas você pode entrar lá e dar a partida e você vai ver que não funciona. Por quê? Porque está faltando a gasolina. E mesmo tendo a gasolina, tem que ter a faísca. No caso do Fusca, não é? Quando o bichinho começava a ratear assim, a gente ia lá e limpava os pratinados, Limpava os pratinados para tirar os inabros ou alguma sujeirinha que tinha aí e dava na partida, o bichinho pegava. Então não adianta a mecânica bonita se não tiver a dinâmica. Então essa mecânica que é a palavra de Deus, que é a mensagem de Deus, o qual o Espírito Santo tem nos revelado, nós não alcançamos isso em nenhum seminário,
em nenhuma escola de teologia, mas fomos ensinados por Deus. Então agora devemos orar e pedir a Deus para dinamizar esta mecânica em nossa vida, para que possamos deixar este mundo muito em breve, dar um adeus para tudo isto e iremos para casa. Se você puder focalizar sua câmera até ver aquilo e saber que isso custou a vida do próprio Deus, quando Ele deu a sua vida aqui, Ele não precisava fazê-lo, Ele doou livremente, Ele era Deus, Ele não tinha que morrer, mas Ele fez livremente, deu sua própria vida, para que Ele pudesse trazer filhos para Ele mesmo, para que sua obra pudesse continuar. As obras que eu faço, São João 14:12, as obras que eu faço, vós também as farão. Se as coisas pudessem ser feitas assim, e você pudesse vê-lo, e somente a Ele, então você colocaria a sua câmera em foco, veja, em um lugar onde Deus pudesse te usar, certamente. Agora, se você apenas olhar para isso, digamos, olha, tem um pequeno crucifixo pendurado no meu carro, disse o profeta. Tenho um em casa, está tudo bem, mas não é isso que ele está falando. Você tem que ver Deus, você tem que ver que Deus sabe que você é um pecador e que você confessou seus pecados e Deus colocou sua iniquidade sobre ele, sobre si mesmo. Ele se tornou um homem, ele cruzou sua linhagem e deixou de ser Deus para ser homem. Nós sempre estamos dizendo aqui que ele tornou-se o nosso parente, para ser o nosso redentor, preenchendo assim os requisitos de sua palavra. Um redentor no Velho Testamento tinha que ser parente, e ele tinha que ter condições. Ele tinha que ser positivo, não é? Financeiramente, para poder redimir aquela propriedade. Então Deus tornou-se o nosso parente, e Ele tem todas as condições. Veja, ele deixou de ser Deus para ser homem, para que Ele pudesse morrer em seu lugar, para se entregar por você. E você confessou o seu pecado, e não um clórex fabricado, mas um poder de Deus que foi feito sangue, para que Ele pudesse tirar seu sangue pecaminoso do desejo sexual e fazer de você um homem e uma mulher de Deus, livres. Aí está você. Amém. Que coisa, é bom demais. Dá vontade de a gente continuar aqui, não dá? Mas nós precisamos orar um pouquinho, né? Nós vamos falar com Deus. Pensemos nisso, amados. Deus não podia mandar um anjo, mandar um querubins para morrer no nosso lugar, morrer no lugar do pecador. Ele não podia enviar nenhum outro homem, porque todos nós nascemos em pecado. Então o que ele fez? Ele mesmo veio. Tornou-se carne, não é? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo era Deus. Deus encarnado.
E lá na cruz do Calvário, sendo que o salário do pecado é a morte, então, para pagar o preço, ele morreu no meu lugar, no seu lugar. Estamos perdoados, porque temos aceitado o seu perdão. Vivamos da melhor maneira possível. Vamos permanecer humilde. Vamos lembrar dessa frase: o caminho para cima é para baixo sempre. Seja paciente. Seja temperante. Você é uma ovelha do pasto do Senhor. Uma ovelha, ela não olha para os seus direitos. O profeta disse: o único direito que a ovelha tem é sua lã. Mas mesmo assim, quando o pastor pega ela e coloca ela em cima de um cepo e tosa toda a sua lã, ela não reclama, ela não morde, ela não escoiceia. E depois de tosquiada, ela é solta e ela sai dando pinote, alegre, feliz. Estava dizendo, o diabo é terrível, que mesmo você não querendo, quando você menos espera, você está envolvido em suas ciladas. Mas maior é o nosso Deus.